Bem-vindos ao Tech Podcast, um projeto do Sindinfor, representante da indústria de tecnologia do estado de Minas Gerais, para o qual convidamos os C-Levels das maiores empresas de tecnologia do estado para compartilhar sua trajetória, experiências de mercado, processos de gestão e visão do futuro. Eu sou Inácia Soares, jornalista e atuo na cobertura do setor de negócios e empreendedorismo há mais de 23 anos. Já entrevistei milhares de empresários, executivos e especialistas e eu curto muito cada um desses momentos porque é um privilégio conhecer mais sobre a trajetória dos profissionais que movimentam o nosso mercado, além, claro, de ser um grande aprendizado. No episódio de hoje, pessoal, eu vou conversar com o Breno Praça, CEO e cofundador da Mastermark, que acaba de mudar o nome, não sei se você está antenado para isso, e se chama agora Evo Software, empresa que é especializada em business process. O negócio está pertinho de completar 30 anos. Faltam alguns meses para essa data tão memorável ser realizada. O Bruno se formou em engenharia elétrica e, tirando alguns estágios lá no tempo da faculdade, eu já vou adiantar para vocês, sabe qual foi o único emprego que ele teve na vida? Foi o de ser empresário, dono do próprio negócio. Olha, Breno, seja muito bem-vindo ao nosso Tech Podcast. Obrigada por estar conosco. Muito obrigado, Inácia. É um prazer estar aqui com você e com toda a nossa comunidade empresarial, né, a quem eu tenho uma ligação antiga, sempre fui próximo das entidades de classe, então, para mim é um grande prazer estar aqui. Para nós, uma oportunidade ímpar, Breno. E olha, eu falei aí que o seu primeiro emprego foi dono do próprio negócio, mas eu já estou com dúvida aqui se eu posso chamar a Mastermark do seu primeiro emprego, porque emprego precisa de salário. E você demorou para ver a cor do dinheiro do seu primeiro Prolabore na Mastermark, não foi? Foi sim, né? Iniciamos, né, muito novinhos, eu e meu sócio, Beto Tam. Então, no início, não tinha dinheiro nem para pagar as contas, quanto mais pensar em ter dinheiro para a gente. Então, na verdade, eu tive um único estágio, eu tive uma empresa durante um período pequeno antes da Mastermark, onde eu já tinha o Beto como sócio, minha outra sócia, e no ano que a gente estava para formar, a gente fundou a Mastermark. Então, basicamente, realmente, minha trajetória foi toda ali, todo o meu aprendizado foi ali, eu não tive a oportunidade de aprender antes, trabalhando em algum lugar, né? Então, foi a universidade da vida, fora a universidade que eu fiz de engenharia elétrica, mas deu tudo muito certo, graças a Deus. E só para a gente não deixar as pessoas aí com a pulga atrás da orelha, quanto tempo depois de começar a Mastermark que você teve assim, o seu primeiro rendimento, o primeiro Prolabore entrou na sua conta? Olha, deve ter levado aí uns 2, 3 anos, mas ainda assim era um dinheirinho de nada, né? Puxa vida! A coisa realmente funcionou quando o Beto casou bem antes do que eu. Então eu lembro bem dessa ocasião, a gente devia ter uns 5 anos de empresa. Eu falei, Beto, mas você é doido, como que você vai casar se a gente não tem dinheiro nenhum? Então agora chegou a hora, né? Você tem que começar a ter dinheiro. Eu estava mais preocupado com o casamento dele do que ele. Então foi quando a gente começou a olhar para nós também, né, enquanto pessoa, porque a gente realmente reinvestiu tudo. Nós somos o que se chama hoje bootstrap, né? Começamos sem nenhum capital, nem nosso, nem de terceiros, né? Tirando ali um pequeno empréstimo familiar. Então foi a custa de reinvestir realmente cada centavo durante muitos anos. Foi assim que a gente se viabilizou. Ô, Breno, eu vou abrir um parênteses aqui para falar um pouco da sociedade que você formou com Carlos Alberto Tam, a quem você já identificou aí como Beto, né? Beto Tam, como as pessoas o conhecem mais. Vocês estudaram juntos na faculdade? Tinham uma amizade anterior à faculdade? De onde vem essa relação de vocês? Não, nós nos conhecemos na faculdade, né? E logo a gente se identificou uma série de coisas e a gente gostava muito de fazer um negocinho, né? Computador era uma coisa difícil naquela época. Então a gente vendia computadores para os colegas, às vezes ia lá no Paraguai comprar uma impressora. Então a gente fazia já uns negocinhos informática. O que nos unia? Informática e negócios. Então o Beto mudou no meio do curso para administração, ele começou a ir para um lado de trabalhar em banco. Falei, não, Beto, para com isso, vamos, né, vem ser meu sócio aqui, eu estou estruturando meu negócio aqui, que eu tinha sozinho como freelancer, né? Não, para com isso, né?
vem ser meu sócio, vamos montar isso aqui. E ele animou e veio. Então foi assim, ao longo da universidade a gente foi, né, mantendo esses vínculos até que, antes mesmo de formar, a gente montou a empresa. Nessa época ele já não estava mais no mesmo curso que eu, mas, né, Mas isso não afastou vocês, né? não afastou, na verdade viabilizou, porque eu estudava de manhã, ele estudava de noite, então a gente juntava os horários para poder ter uma empresa que tivesse sempre alguém trabalhando, né? Porque a gente só tinha um funcionário durante um bom tempo. 2 turnos garantidos, pelo menos, né? 3, né? Ou até 4, né? Vocês dobravam, né? Muitos anos trabalhando até de madrugada todos os dias para conseguir dar conta de tudo. E como foi que o Alexandre entrou nessa sociedade? Porque são vocês 3 até hoje, né? Sim, o Alexandre, quando ele tinha mais ou menos uns 5 anos de empresa, ele entrou como um analista de sistemas. Ele era bem júnior, bem novinho, e ele logo se revelou, né, uma pessoa de alto potencial, não só técnico, como em muitas coisas. Então, ele em poucos anos já era um braço direito nosso. Então, chegou um ponto que a gente, né, manifestou o interesse de trazer ele como sócio. Então, nós fomos gradativamente doando mesmo, né, cedendo parte da nossa cota, eu e Beto, para ele, porque era nosso desejo que ele se tornasse um sócio, né? Então nós só fizemos isso com ele e desde este momento ele está conosco até hoje. Somos os 3 sócios, já então a longa data, mais de 20 anos, bem mais do que 20 anos. Mas foi esse o processo. O Breno, e considerando o aspecto de comportamento, de raciocínio, vocês 3 são complementares ou são parecidos demais? Na verdade, somos extremamente complementares. Eu já acreditei, quando eu era bem mais novo, que eu era muito parecido com o Beto. E hoje eu vejo que tem jeito de a gente ser mais diferente. Dá um exemplo assim, de decisões diferentes que um toma e o outro também. Não é apenas decisões, né? Por exemplo, o Beto gosta muito de relacionamento. E ele não gosta muito de entrar em detalhe nas coisas. Eu não sou muito fã de relacionamento, eu gosto de ficar muito mais voltado para dentro e eu gosto de entrar no detalhe das coisas. Então, o Beto sempre ficou numa área mais comercial, né, e eu sempre mais para dentro. Mesmo hoje que eu estou com esse cargo de presidente, eu basicamente não travo nenhum relacionamento com o mundo exterior. Muito raro. Seja Aqui com cliente, a seja gente, ó, parceiro, aí com vocês. conosco está fazendo um bom Sim, relacionamento. com o Sindinfo é diferente, né? Estamos, inclusive, muito gratamente surpresos com como o Sindinfo tem ido, né? Gostamos muito e estamos travando uma reaproximação aí. Mas, Quer dizer que o então, Fábio Vera está te tirando da concha, né? isso aí. Mas então, sim, esse é um aspecto, né? Normalmente, né, o Beto é que estaria fazendo uma entrevista dessa. Mas agora, como eu estou com esse papel de presidente sozinho, né, é meu papel também fazer isso. Porque durante muito tempo, eu e Beto fomos co-presidentes. A gente acreditou nisso durante muito tempo, né? Não tinha um presidente. E teve períodos que o Alexandre foi presidente. Mas desde 2019, a gente resolveu fazer um rearranjo, e aí pela primeira vez eu passei a estar sozinho como presidente. Então a gente tem uma fluidez, né, nesse aspecto aí ao longo do tempo. Uhum. E quando você fala dessa complementaridade de perfis, né, de modos de pensar e de atitudes, a empresa precisa disso para crescer. É preciso ter um certo embate entre vocês para que haja depois uma consonância, né, uma união de esforços rumo a uma mesma decisão. Sim, tem mais de um aspecto. No nosso caso, a gente tem muito pouco embate. Eu e o Beto, acho que a gente nunca brigou, nunca teve um desacordo na vida inteira, o Alexandre também. Mas sim, cada um traz sua ideia, temos uma dinâmica muito boa de ouvir, de falar e de conseguir chegar a uma ideia melhor, coisa que a gente hoje aplica à empresa inteira. A nossa complementariedade está muito mais em cada um fazer aquilo que gosta, que se sente bem, né, e que os outros não gostam ou não se dão tão bem com aquilo. Então, nossa complementariedade vem de cobrir partes diferentes. E, claro, a solidão, né, de se tocar uma empresa sozinho, eu nem imagino como é que seria mesmo, né, quando é muito pequeno, ou principalmente quando é muito pequeno. Então sempre foi uma solidão realmente, né? O empresário é um cargo solitário, ele tem que
Você tem que ser o forte, né, na sua casa, né, sua família quer estar tranquila, seus funcionários querem estar tranquilos. Então, com o que você vai dividir angústias? É com o seu sócio. Então, eu vejo uma importância muito grande, eu não recomendo, né, a novos empreendedores começarem um negócio sem um sócio, pelo menos. Uhum. Eu penso exatamente como você, a importância de ter alguém para dividir e, sobretudo, para somar, né? Dividir as angústias, mas somar a inteligência, somar a percepção, né? Somar aquela leitura de mercado, a intuição em alguns momentos que é necessária para apontar um caminho inicial, né? Uma decisão que pode vir a ser uma decisão oficial. Eu concordo com você, eu acho que isso também fica um alerta interessante, além de ser uma forma de você estimular quem está aí pensando em ter o seu negócio para olhar com mais bons olhos para amigos, para parentes, né, para pessoas até desconhecidas que ele possa vir a encontrar no caminho do empreendedorismo dele, né, à medida em que ele vai se desenvolvendo, para ele pensar em sociedade. O fardo fica mais leve quando você tem um sócio, não é isso, Breno? Não tem nenhuma dúvida. E você citou aí amigo, parente, externos. Eu quero aproveitar para dar minha opinião pessoal aqui, já ficando mais soltinho, né? Não fique sócio de parente. Opa! Eu acho isso um erro, porque família, é para sempre. Na sociedade pode acontecer muita coisa e você não quer trazer, né, uma mistura disso. Claro que existem opiniões diferentes, mas a gente acha isso complicado. Tanto que, por exemplo, no ano 2000 ainda, a gente era rancho novo, o Beto ia ter o primeiro filho dele, a gente já combinou o seguinte: os filhos não vão trabalhar na empresa. Por quê? Porque aí vira uma outra coisa, né? As nossas esposas podem, elas são mães antes de tudo. O que elas podem querer? E os funcionários veem assim, bom, se a filharada está vindo para cá, para onde mais nós vamos crescer? Então a gente já tomou esse cuidado. Não vamos misturar a família, né? A gente é amigo pessoal também, e quando a gente se encontra como amigo pessoal, a gente é amigo, não é sócio. E quando a gente é sócio e mantemos família distante, portanto, do negócio. É nossa opinião, nosso jeito de tocar. Excelente, Breno, para quem está nos acompanhando, saber da sua opinião, mas sobretudo da sua decisão, né, já que entra na forma do contrato de vocês ser formatado, essa questão de não entrar parentes, mas eu quero trazer aqui uma voz dissonante, como jornalista que já entrevistou milhares de empresários. Há muitos casos bem-sucedidos de sociedade entre marido e mulher, entre irmão, entre pai e filho, e que funcionam muito bem. Então, vamos deixar para quem está nos assistindo tomar a sua decisão, né, entender qual que é a melhor forma para ele poder resolver aí a sua trajetória empreendedora, mas gostei de saber a sua opinião. Ô, Breno, vamos falar então um pouquinho do negócio da Mastermark. De vez em quando eu vou voltar com esse nome Mastermark, porque é um nome que as pessoas, durante quase 30 anos, ouviram falar em Minas Gerais e também fora do nosso estado, nacionalmente, mas que se tornou Evo Software, viu, gente? Então, nós estamos meio que usando esse podcast também para sacramentar essa mudança de nome. E eu quero começar essa parte mais voltada para o negócio, para os serviços que vocês oferecem ao mercado, fazendo aí um retrospecto do começo, né? Hoje vocês têm um portfólio muito amplo, né, Breno? Mas eu quero resgatar lá a fase inicial do negócio. Vocês começaram oferecendo quais serviços? Já era bem amplo, bem daquela época, né? Na minha fase pré-Mastermark, como freelancer, eu desenvolvi softwares para 2 mercados: de gestão empresarial como um todo e escritório de contabilidade. E vislumbrei em escritório de contabilidade um mercado capaz de escalar, né? Durante o nosso primeiro ano na empresa, a gente forçou mais em cima disso e deu certo. Para você ver, quando a gente começou, era difícil algum cliente nosso ter computador. A gente prestava serviço de birô, porque ainda era raro um escritório de contabilidade comprar um computador. Pra você ver como eram as coisas. Mas isso começou a mudar, né? E tinha pouca disponibilidade de software para empresas menores, e a gente estava, né, posicionado nisso, então isso que ajudou muito a gente a dar certo. Mas então sempre a gente trabalhou com esses 2 mercados principais: escritório de contabilidade e gestão empresarial de uma forma genérica. O que foi ampliando com o tempo foi a quantidade de módulos e de soluções existentes dentro desses mercados. E ainda é até hoje. Nosso novo posicionamento hoje apenas aprofunda
né, para o nível de processos, o que a gente está trabalhando em termos de inovação e de pesquisa, mas os mercados fundamentais continuam sendo esses mesmos. Vocês, então, nasceram como software house também? Sim, nascemos como software house. Claro, vamos lá. No primeiro ano, né, só faltou a gente vender pipoca para poder pagar as contas. Então a gente vendia alguns hardwares, alugava alguns computadores. O nome MasterMac, né, esse Mac é com Q de máquina, é porque a gente alugava computadores. Né? E também foi porque a gente, querendo abrir empresa, já era a nossa quinta tentativa de nome na junta. Naquela época não tinha internet para você consultar. A gente já estava desesperado para abrir empresa e todos os nomes que a gente tentava já existiam. Então esse nome passou e ficou. Mas isso durou muito pouco tempo, sabe? Com 6 meses a gente já começou a largar todas essas coisas e direcionando realmente só para soluções baseadas em software. Agora, o nome Evo Software, Evo, vem de que leitura que vocês fizeram? Qual é a representação que essas 3 letrinhas, né, saindo de MasterMac, um nome grande, e que realmente, assim, na minha visão, a primeira vez que eu ouvi falar do nome de vocês, eu não atribuí ao nome uma empresa que fizesse o trabalho que vocês faziam. Para mim, vocês eram fornecedores de aluguel de equipamento para aluguel, eu até pensei até na construção, para você ter uma ideia, e nem ligado à área de informática. Aí que eu fui conhecer a MasterMac e entendi a prestação do serviço que vocês faziam. Então, eu particularmente fiquei feliz com a mudança de nome, viu, Breno? Porque eu acho que ela realmente agora leva um peso ainda maior para toda a trajetória de quase 30 anos de vocês. Então, conta como é que foi esse rebranding aí, essa repaginação da marca de vocês e o reposicionamento no mercado. Certo. Então, de um lado, como eu contei, esse nome MasterMac foi assim, o nome que conseguimos. Nunca gostei muito desse nome, mas depois que você começa com o nome, fica muito difícil você sair dele. Né? E acostuma também, né? Certo, acostumando. Acostuma, né? Nunca acostumei totalmente, não. Então, assim, a gente tem há muitos anos desejo de mudar esse nome, mas cadê a coragem, né? Vocês tinham algum medo do mercado, sei lá, confundir vocês com a mudança de nome? Sim, esse medo existe até hoje que já mudamos, né? Mas eu sou bem corajoso, então eu acho que precisava dessa fase de eu ser o presidente sozinho para dizer assim, agora é a hora, gente, vamos construir isso, vamos encarar e pronto. Então tinha esse lado, não era um nome adequado, era um nome que a gente precisava mudar, não havia coragem. Outro fator, para uma empresa de TI, fazer 30 anos não é uma coisa apenas positiva. É também um risco de ser visto como um dinossauro. Então a gente queria renascer, né? Então a gente precisava repaginar tudo. E a gente é uma empresa que gosta de estar mudando. A gente sente isso, né? Toda a nossa equipe sempre fala, ou empresa que gosta de mudar. Então a gente quis pôr evolução, né, na própria gênese, né, no próprio nome. Então Evo vem de evolução, de modo que nós temos de nos lembrar todo dia, nós estamos aqui para evoluir constantemente, então está no próprio nome. E então, agora, perto de 30 anos, também para marcar o seguinte, não estamos aqui para aposentar, não estamos aqui em fim de ciclo, estamos iniciando um novo ciclo com toda a energia, mais 30 anos tranquilamente aí, então um novo nome, um novo conjunto de cores, um posicionamento que vai, né, mais um passo além, transmite toda essa renovação. E então a gente também aqui sente muito essa energia. Depois que a gente mudou, que todo mundo começou a ver assim, nossa, que nome cringe mesmo que a gente tinha, né? Agora que a gente percebe. Então, agora nome cai super cringe bem. É ótimo. Mas posso te dizer que até o dia anterior muita gente estava assim, ai meu Deus, nós vamos fazer isso mesmo? Que doideira. Ai, será que vai dar certo? Aquele frio na barriga. Mas então a gente entende que vai dar certo, que já está dando certo, que nós temos tempo para as pessoas reconhecerem, nós estamos na maratona, mais 30 anos, se isso gerar 6 meses de atraso, não é problema algum. O sufoco é tão grande para viver 30 anos que rapidinho ele passa, porque você não tem tempo de ficar contando os dias e os segundos, né? A vida empreendedora absorve muito, né, Breno? Sim, absorve, passa rápido realmente, mas também permite que você tenha tempo para novas coisas, né? Eu não sou adepto
do trabalho exagerado, não. Durante os primeiros anos, era verdade, eu tive que trabalhar até de madrugada, né, muitos dias. Mas depois eu mudei isso, né, na época que meus filhos eram pequenos, foi uma época então que o Alexandre era presidente, então eu me dediquei bastante à família. Eu almocei em casa durante anos e anos, todos os dias, né, buscava meus filhos na escola todos os dias. Então eu acho muito importante, desde cedo, você aprender a pôr esses limites, e hoje ainda é a mesma coisa, né? Eu raramente preciso trabalhar de 8 às 6 da tarde todos os dias, né? Deve ter gente com inveja te ouvindo falar isso, Breno. Não inveja, né? Se inspire e dê um jeito de fazer a mesma coisa. Muito bem, muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre hobby, hein? Mais para o finalzinho. Eu quero focar agora numa coisa que você acabou de falar e que eu acho que é o drama de muitas empresas. Você disse que estão prontos aí para mais 30 anos e a evolução constante. Você usou a expressão assim, que a própria equipe, quando vocês vêm com alguma novidade, fala assim: ô empresa que gosta de mudança, né? Lá vem a evolução de novo. Ô, Breno, como manter a equipe? Tirar esse estresse que a mudança inevitavelmente gera, como deixar as pessoas de coração aberto, de mente aberto para possibilidades, não ter preguiça de fazer diferente aquilo que ela fez ontem de um jeito, mas que hoje vai mudar a maneira dela ter aí um desempenho, a tarefa dela muda o processo. Como manter esse clima, essa cultura de mudança constante na empresa? Basicamente fazendo isso virar parte da cultura, né? Então, com o tempo, a gente vai começando a entender o que é a cultura, vai tornando ela mais explícita, você vai usando isso como um fator de recrutamento, né? Então, a gente tem esse cuidado, a gente não contrata pessoas que a gente perceba que são rígidas. Isso já está no processo de seleção, então. Sim, e isso não se mistura com... Muita gente pode interpretar isso com pessoas que são, sei lá, extremamente ambiciosas, tal. Não é isso. É poder aceitar a mudança, a evolução como uma agenda permanente, mas aqui eu tenho todo tipo de pessoas, né? A gente respeita muito as pessoas que querem, né? Não quero confusão, estou feliz no meu cargo, né? Mas eu embarco nas mudanças, eu embarco nos chamados para a gente rever os projetos, né? A outra coisa é fazer as pessoas participarem disso, né? Quando eu era mais novo, eu já acreditei mais que realmente é só um pouco de pessoas que pensam em tudo e os outros só executam, né? É um grande erro. Com o tempo eu fui vendo que não é isso, e hoje a gente tem isso muito forte, muito explícito, de todo mundo precisa participar. Se todo mundo participa, aí a mudança é legal, porque a mudança que é ruim é aquela que você tem que engolir, né? Uma mudança da qual você participa, ela é boa, né? Então, as pessoas foram perdendo o medo da mudança ao ver que não significa, né, algo negativo para ela, né? Mas cada vez mais a gente foi realmente tendo que localizar as pessoas compatíveis com isso. Então, eu acho que é um problema central de cultura, né? Não acho que é algo que você não consegue comprar, obviamente, isso. Então você tem que procurar pessoas que têm uma compatibilidade cultural dentro de uma diversidade de jeitos de ser, mas existe algo que precisa unir. Então as empresas têm que compreender na cultura, é uma tarefa muito longa. Não adianta você supor que você contrata um especialista e do outro dia você tem uma cultura formatada, né? Nós não acabamos de delinear nossa cultura até hoje, mas, enfim, não é à toa que nós botamos Evo no nome, né? Tá claro, assim, aqui é evoluir o tempo todo. Se você não gosta disso, né, não venha para cá. Melhor procurar outro trabalho para você fazer no mercado. Tá certo, é uma mensagem muito clara que você está colocando com esse rebranding, né? Esse reposicionamento da marca Mastermark, que acompanhou vocês por 29 anos e que agora é Evo Software. Vamos aproveitar a sua experiência aí com tantos anos de mercado, Breno, para poder também orientar as empresas. Um dos processos que vocês cuidam como prestadores de serviços para B2B, para outras empresas, é o processo de digitalização, a criação de processos digitais.
E eu quero entender assim, na maior parte dos seus clientes são empresas que já estão se digitalizando, então elas já estão assim, já colocaram o trem nos trilhos, ou empresas assim que, nossa, eu decidi acordar para isso hoje, deixa eu chamar a Evo Software para me ajudar. O que surge mais para você como perfil de cliente? Deixa eu colocar um pouco diferente. Nós reconhecemos há algum tempo que apesar de toda essa conversa sobre processo digital, todo mundo de software está altamente orientado a ferramentas informatizadas que auxiliam os processos dos clientes. E os processos em si não são digitais. Isso ainda é novo, né? Isso ainda é fraco. E isso é complicado e caro de fazer. É algo muito difícil de uma empresa sozinha tentar resolver isso. Então, nós mesmos vimos o seguinte, poxa, nós ainda não realmente ajudamos os clientes a ter processos digitais. Nós temos as ferramentas que auxiliam o processo. Se você me permite um exemplo, Pois não. para entender bem o que é a diferença, quando nós entramos agora em home office, nós tivemos que gerar quase 500 aditivos de contrato de trabalho, que isso é requerido para entrar no modo de home office. Nós temos uma ferramenta disso, que o nosso principal produto, inclusive, é o sistema de folha de pagamento. Mas o nosso processo mesmo não era digital. Então o departamento de pessoal teve que imprimir aquelas vias todas, distribuir para cada um dos funcionários, coletar de volta assinado, arquivar. Né? Então você vê assim, que processo digital é esse? Esse processo não tem nada de digital. Então a gente começou assim, não, a fronteira agora é essa. Nós temos que ir além das ferramentas para os processos digitais. Um processo digital precisa que ele ocorra todo em meio digital. Então você precisa ter identidade digital, assinatura digital, veículos digitais para os participantes do ecossistema fazerem a parte deles. Isso nos obrigou a construir toda essa infraestrutura. Isso ainda não está pronto, nós ainda estimamos que ainda vai o ano que vem para encerrar, para completar essas novas ferramentas. Então, apesar de a gente estar declarando este mundo, elas ainda nem estão disponíveis, porque é muito, muito vasto. E existe hoje um monte de ferramentas que implementam pedaços disso, mas é muito difícil para um cliente juntar essas peças todas. Nós vimos que a gente tinha que ter tudo, grande parte a gente está desenvolvendo, algumas partes nós usamos parceiros, para a gente levar uma solução completa, integrada, que implementa essa visão de processos digitais, como esse exemplo que eu te dei. E se as empresas pararem para olhar para dentro, elas vão ver que, apesar de ter muita coisa que elas supõem que é digital, não é digital ainda, não é processo digital, como hoje em dia é fundamental ser, e a pandemia e o home office tornou isso mais evidente. Por isso que a gente ouve tanta empresa falando de transformação digital e tudo que acordaram para isso. Então, eu diria que é a onda do momento, muito desafiador. Eu vou te dizer que não tem solução ainda no Brasil adequada para isso. E varia também de segmento para segmento, né, Breno? Varia, né? Porque os processos são realmente algo verticalizado. Ou as empresas querem inventar seus próprios processos, boa sorte, você vai ter que fazer uma coisa customizada, extremamente caro de fazer e de manter, ou você vai aderir a processos prontos de terceiros. Nós acreditamos que essa é a tendência, porque a gente percebeu o seguinte, as empresas podem inovar no produto delas, no marketing delas, na organização delas, e nos processos. São as 4 dimensões de inovação que o manual de Oslo da OCDE preconiza. Os 3 primeiros que eu falei são muito mais impactantes para os clientes e muito mais fáceis das empresas fazer. Em vez delas ficar tentando fazer o mais difícil, mais caro, mais sofisticado, que é o de processo. Então a gente acredita que cada vez mais as empresas vão aderir a processos prontos, junto com o seu ferramental, para poder dedicar a essas outras dimensões. É a nossa aposta. Uhum. Eu já tive a oportunidade de entrevistar empresas em processo de integração de sistemas, por exemplo, e algumas juravam que o mercado não tinha
uma condição adequada para refletir a forma dessa empresa trabalhar. Então, elas assumiram o risco, que você disse há pouco, né, de construir o seu próprio sistema, por exemplo, o seu próprio IRP, porque elas entenderam que o mercado não tinha condição de atendê-las. Quando, em algumas situações, eu vi que claramente bastava a empresa parar, respirar e descobrir que o jeito que ela sempre fez ou que ela gostava de fazer não necessariamente era o melhor jeito, era apenas o jeito ao qual a equipe e a liderança estava acostumada a trabalhar. Então, eu acho que vale aqui uma boa reflexão de quando a empresa realmente deve assumir o risco e o investimento, que não é pouco, como você disse, de criar a sua própria solução, ao invés de se adequar, né, fazendo um ajuste aqui, cortando uma aresta ali, tendo que esticar uma coisinha aqui para se adequar a um molde, a um modelo que já foi pensado para outras empresas, que deu certo em outras empresas. É aquela história, né, Breno Praça, que eu já ouvi muito, você já deve ter ouvido também como prestador de serviços B2B, que é o gestor ou o empresário dizer, não, aqui no meu negócio não funciona desse jeito. Você já deve ter ouvido muito isso, né? Demais, né? E você está certíssima, né? E a empresa se apegar a isso, né, ao nosso ponto de vista, é um erro estratégico, porque o cliente não vê esses processos, ele dá nenhum valor ou pouco valor, mas ele vê várias outras coisas. E a gente vê, então, as empresas assim, você vai ficar se dedicando, né, a fazer algo que o seu cliente não vai dar valor, em vez de fazer as outras coisas que ele vai dar valor, né? Pega isso aqui pronto, a adaptação é mínima, a dor é mínima, mas é verdade o que você está falando, muitas empresas se apegam demais a isso, né? Nunca entendi muito porquê, né? Quando eu entender a gente faz outra entrevista aí. Pode ter um pouco de orgulho, pessoal, da liderança, né, de não querer se adequar ao que outra empresa está impondo, né, ele entende como uma imposição para o seu negócio. Vamos deixar a nossa plateia refletir sobre isso. Eu quero trazer agora um outro assunto para a gente discutir aqui. Breno, porque há alguns anos foi uma onda de lançamento de aplicativo de contabilidade no Brasil, de empresas nacionais, muitas startups, mas também de empresas estrangeiras querendo conquistar o nosso território, que foi assim um diz-que-me-diz louco na contabilidade, contadores perdendo clientes para os aplicativos, desesperados, não sabendo como reverter isso. Eu quero saber a sua leitura. Foi uma onda que deixou impactos positivos? Já há uma acomodação? Qual é a sua visão sobre isso? Bom, você pôs várias coisas aí, né? Então vou separar em dois aspectos. Primeiro, a vinda de multinacionais para o Brasil, né, para operar num mercado orientado a empresas de menor porte. Então, essa onda teve, alguns já voltaram, né, já venderam suas operações no Brasil. O Brasil é aquela história, né? O Brasil não é para amadores, então, para um estrangeiro é muito difícil compreender Brasil. Nós já vimos isso várias vezes. Vem, acha que vai resolver tudo, que nós somos, né, um bando de ignorantes, né, e aí vê que não, né? O Brasil é complicado e o brasileiro é muito bom. Então, frequentemente eles percebem que é eles que têm que aprender com a gente. Então a gente sente que deu uma diminuída forte nessa onda de internacionalização. Um segundo aspecto que você colocou foi uma transformação em curso no mundo da prestação de serviço, né, de contabilidade. A gente está acostumado com os escritórios de contabilidade, nosso principal mercado, em que sim, algumas startups foram estabelecidas, elas não são estrangeiras, são todas nacionais, e isso mexeu muito com o mercado, né? Num primeiro momento parecia que ia ser a extinção muito rápida de todo o mercado. Não foi assim. Mas também não é como talvez alguns suponham, que deu errado e que o escritório está tranquilo e pronto. Por isso, esse é outro motivo pelo qual nós estamos dedicando muito ao mundo de processos digitais, que essas startups são muito baseadas, alicerçadas nesse tipo de processo. Então, a nossa visão é que se a gente puder equipar os escritórios com processos digitais tão bons ou melhores que essas startups, então elas podem fazer frente a essas startups. Mas essas startups também viram que não é tão simples assim. Tem algumas aí que estimavam que em 10 anos iam ter 500 mil clientes, elas já têm 30 mil clientes. Então, acho que não é nenhum nem outro, né? Não arrasou o mercado, mas estão aí, elas forçam o mercado pré-existente a ter que evoluir
Senão, eu acredito que daqui a 10, 15 anos, se os escritórios se mantiverem exatamente como hoje, não vai ter jeito, não. Então, eu creio que enderecei as duas grandes coisas que você falou aí. Se deixei alguma coisa de fora, você me pergunta. Não, tá tranquilo. Breno, qual que é a sua visão sobre aquele concorrente atirado, mais inteligente que você? Ele te empurra para frente ou te abala emocionalmente no primeiro momento? Qual que é a sua reação como pessoa, como empreendedor? Eu acho que tem tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho que a gente se sente sim abalado, isso que te motiva a mexer, mas você, com experiência, você já sabe também que tem muito fogo de palha. Então é bom porque você sempre olha para uma nova coisa, avalia uma nova possibilidade, aquilo te traz um assunto, né, para reflexão, que muitas vezes você consegue dali adequar uma ideia para o seu jeito, né, e consegue fazer melhor. Por outro lado, nós já estamos cansados de ver, né, aqueles que iam vir, que iam acabar com o mercado, que agora você é um dinossauro, que agora você vai ser extinto, né? A gente fica sentado esperando, né? A enorme maioria deles não durou muito mais do que 5 anos. Então, nós estamos aqui há 30 anos, né? Em todos os anos nós demos lucro, nós jamais tivemos um prejuízo, nós estamos aqui bem estruturados, fortes, prontos para uma nova fase, e muitos desses não estão aí, né? Mas muitos nos ajudaram a ficar incomodado para se mexer mais, né? A gente tem que lembrar, mas nós não queremos evoluir, então que bom que eles nos mostraram alguma coisa. Evo Software vem de evolução, então não pode ter medo de ser cutucado pelos concorrentes, tá certo? Ô Breno, nessa mudança aí dos últimos 10 anos, vamos localizar assim a última década, houve também a questão de muitas fusões e aquisições no seu setor de prestação de serviços, empresas grandes comprando as menores se unindo, uma pequena comprando outra pequena, e isso mudou muito a configuração do setor. E eu sei que vocês, Mastermac antes e Evo Software agora, foram alvo de convites para fusões e aquisições. Como é que vocês lidaram com isso? Chegaram perto de assinar um contrato de venda? Sobreviveram à tentação? Ou o que foi que aconteceu para que vocês se mantivessem como donos do negócio até agora? É verdade, né? Uma primeira onda aconteceu mais lá atrás, quando a TOTUS foi constituída, né, a partir da Microsiga. Então isso foi um movimento todo nacional. Depois você teve uma segunda onda mais intensa, por volta de 2011, 2012, 2013, de estrangeiros vindo para o Brasil querendo adquirir empresas. Bom, nessa época, eu e meu sócio, né, eu e o Beto como fundadores e donos da maior participação, tinha várias dúvidas do que fazer e parecia adequado, né, fazer um negócio desse tipo, porque também parecia, bem, se liga à sua pergunta anterior, que esse pessoal ia chegar e ia estraçalhar o mercado, com o capital que eles tinham, com a experiência que eles tinham. Se eles comprassem todo mundo, a gente ia ficar sozinho para combater esse tanto de multinacional. Então, Era meio uma sensação de salve-se quem puder, né? Essa época tinha uma sensação dessa, realmente. Então a gente acabou, né, entabulando conversas com diversas empresas e foi avançando, né? Chegamos a ter um memorando de entendimento, né, que em uma certa data, sob certas condições, um negócio poderia ser efetuado. Mas nesse meio tempo o Brasil também mudou muito. Quando em 2013, 2014, o mundo estava muito animado com o Brasil. Você lembra daquela sequência daquelas capas da revista The Economist? Lembro. Mas a partir de 14, 15, começou a ter uma inversão, né? O Brasil começou a degringolar, então a gente começou também a ver uma mudança disso, além de mudanças que vão acontecendo nessas empresas. Quando chegou a data que era prevista para a nossa operação se concretizar, da outra empresa, o presidente mundial já tinha mudado, né? Metade do board, né, C-level já tinha mudado, e já tinha outra visão do Brasil. Eles estavam assim, Deus me livre, né? Não vamos fazer nada. Então, eles optaram por não completar o negócio. E nós achamos que foi até uma sorte, porque a gente já não estava mais assustado, a gente já tinha visto que não era essa coisa toda,
E a gente estava assim, puxa, mas agora já era, né? Como eles não completaram a operação, foi tudo, né, desfeito, esperou a opção e nós voltamos então à nossa jornada. É verdade que durante esse período a gente paralisou uma série de investimentos de softwares que já existiam na outra empresa. Por que eu ia fazer o mesmo software que já ia vir de lá? Então a gente teve um restart que é penoso, mas isso já passou uns bons anos, nós já estamos na reta final de vários projetos que a gente retomou a partir disso, que foi em 2016. Então, no fim, né, nós ficamos muito felizes de poder estar assim. E isso acabou de nos ensinar, assim, não tem nada que chega e que vai arrebentar tudo. Para nós foi a nossa maior lição, porque essa foi a única vez que a gente realmente temeu que não tinha mais espaço para empresas como a nossa, né? Não tinha como lidar com esse pessoal. Mas tinha, né? Nenhum deles conseguiu fazer nada realmente inovador no Brasil. Os poucos que conseguiram alguma coisa, conseguiram porque era a empresa que eles compraram que fez, porque manteve os brasileiros lá. Então, nós não tememos mais nenhum tipo de situação, né? E atualmente, o que é a onda atual? Né? Investimentos hipervultosos de venture capital nas empresas, onde novamente parece que elas vão estraçalhar todo mundo porque elas têm aquele capital imenso. Mas a gente vê que não é assim, né? Ter dinheiro demais sobrando também torra esse dinheiro muito rapidamente, e de cada 100, uma, duas se destaca imensamente, né? Mas nunca acontece de eliminar. Ô, Inácio, você que acompanha esse mercado há muito tempo, pensa bem, quantas software houses você já viu falirem, fecharem? É extremamente difícil. Muitas, muitas. E algumas se manterem estáveis por muito tempo, porque elas conseguiram encontrar um modelo de gestão que permita que elas cresçam, mantenham o processo em evolução, mas sejam sólidas na segurança que precisam para o mercado, para os seus stakeholders, né? Sim, mas o que eu quero dizer assim, é muito difícil uma empresa de software fechar, né? Então, não é tão ameaçador assim. Na pior das hipóteses, você vai ter que se restringir a um nicho, ficar menor, né? Não deixa de ser um negócio que tem um grau de segurança considerável depois que você atravessa alguns anos e achou a sua praia. Então, né, a atual onda, nós estamos fora dela. Nós não queremos investimento de terceiros, investimento de venture capital, né, não planejamos IPO, né, e não achamos que esse é o jeito de resolver, embora entendemos que esse é um jeito importante, que para muitos modelos de negócio é necessário. Né, E mas que só para serve para completar muitas empresas. né, essa terceira onda no nosso setor, que é essa, e como nós estamos posicionados. Para isso, nós estamos posicionados do lado de fora, né? Mas isso também nos dá imensa liberdade. Né? Eu tenho que sentar com os meus sócios e definir para onde nós vamos e pronto, e não com um capitalista de risco que quer completar o ciclo dele de investimento daqui a uns anos e quer ver um retorno muito grande e muitas vezes obrigando a empresa a fazer apostas loucas. O Breno Praça, mas te ouvindo, eu estou aqui pensando em outras entrevistas que eu já fiz, quando há esse interesse aí de uma fusão, uma aquisição mesmo, né, de uma empresa, ela passa por um processo de autorreflexão que é muito grande. Primeiro, tem uma cabeça de fora que vai comparar o negócio que você criou com tanto cuidado, com tanto esforço, com outros negócios que essa empresa ou já comprou, ou já viu, ou com o próprio negócio original dessa empresa. E aí você também faz uma autorreflexão e acaba fazendo o valuation do seu negócio. Então, eu quero entender também se vocês passaram por esse processo. Chegou, claro, a fazer o valuation para vocês avançarem, né, numa possibilidade de venda, e isso trouxe alguma surpresa para vocês? Puxa, a Mastermark, né, que até então não era a Evo Software, nossa, a gente está muito melhor do que nós imaginávamos. Você passou por esse processo de reflexão? Sim, e no dia a dia, hoje é muito comum as pessoas tentarem avaliar quanto vale sua empresa, mas isso não era comum. Então a gente está acostumado com o que ela gerava de lucro por ano. Né? De repente você ter uma ideia de que sua empresa vale aquele tanto de dinheiro e que você vai vender e você vai pôr aquele tanto de dinheiro, né, no bolso, você vai pensar, nossa, né, não tinha ideia disso, e o que eu vou fazer? Né? Quantas voltas ao mundo eu vou dar?
Pois é, então isso mexe muito, né? E muitas vezes você conclui depois assim, eu não vou fazer nada, eu quero a minha empresa para continuar tocando ela, porque é o meu maior prazer é fazer isso, tem muita coisa ainda para fazer, né? 30 anos é muito tempo, mas não deu tempo de fazer muita coisa não, tem muito mais para fazer, então também vem essas reflexões, né? Tem momentos que você acha, não, é melhor realizar e começar uma outra coisa, né? Mas para nós acabou resultando mais em outro tipo de visão. Mas mexe sim, tá? Mexe bastante e te gera uma reflexão nova, né? Eu procurei me afastar disso. Hoje eu não fico pensando quanto que a empresa vale, porque eu não quero ficar com aquela sedução desse valor na minha frente, né? Eu volto a me preocupar com o que ela gera de resultados a cada ano e o que ela gera de ambiente super bacana para minha equipe trabalhar, que são as duas coisas que eu, né, vamos dizer, me preocupo. Então, é perigoso também, é sedutor e você tem que ter muita cabeça boa para lidar com isso. Para não deixar aí os números subirem a cabeça e cegarem a sua visão empreendedora, né? Que é do imediato, que é do vamos fazer hoje para colher resultados em algum momento, ou mesmo para colher resultado hoje, que é o caso da Evo Software, com quase aí 30 anos de mercado. É uma reflexão boa também. Breno, a gente está caminhando para o final do nosso podcast, mas eu quero ainda tocar em um assunto importante, que eu sei que as empresas de tecnologia, como a de vocês, estão passando por um processo de falta de mão de obra que não é novo, não é recente, que de vez em quando estabiliza e que volta a acontecer nesse momento aí de pandemia. E eu quero entender, hoje, quantos colaboradores a Evo Software tem? Hoje nós temos aproximadamente 450. Né? Poderia ter mais se o mercado tivesse mais afeito, aí, tivesse mais mão de obra disponível? O pedaço do mercado que está com problema é especificamente de desenvolvedor, né? Então, sim, nós temos algumas vagas que estão abertas aí desde o início do ano, que nós não completamos, poderia ter um pouco mais. Para nós, o maior desafio foi manter a integridade da equipe, né? Tivemos algumas baixas, né? Entendemos que foram bem-sucedidos, que eu conheço empresas que perderam mais de 50% da sua equipe. Então, isso desestabiliza completamente a empresa. Eu conheço empresa que está com risco, né, de fechar por falta de mão de obra, de não dar conta de cumprir suas obrigações a nível de sistema. Mas espera aí, você se refere ao impacto que a pandemia causou com a queda de receitas e aí as empresas tendo que demitir? Não, estou falando disso não. Estou falando de uma empresa que perdeu tanta mão de obra que cuida dos seus sistemas, que ela corre o risco de não, por exemplo, implementar uma mudança de legislação que é a obrigação dela fazer. Mas essa perda de mão de obra foi por evasão espontânea, não porque ela teve que demitir para dar conta das contas? Não foi isso. Isso não aconteceu, de modo geral, no mundo de software, né? O nosso setor não foi afetado negativamente, de um modo geral. O que aconteceu é que muita empresa recebeu aporte e precisou de contratar centenas de desenvolvedores. De outro lado, empresas que não são de software passaram a ter seu departamento de TI próprio. Por exemplo, Banco Inter, né? Contratou mais de 1.000 desenvolvedores. Né? Antes disso, eles não tinham lá, sei lá, 50. Então, isso completamente bagunçou o mercado. Né? É uma mão de obra que ainda é rara, né? Por algum motivo muito estranho, né? Os jovens não estão indo fazer ciência da computação, eles ainda ficam escolhendo os cursos antigos de sempre. Então, o déficit de mão de obra de desenvolvedor ficou extraordinário. Ele, como você falou, sempre foi difícil, mas nunca chegou nem perto do que nós estamos vivendo hoje. O déficit é extraordinário, empresas estão fazendo loucuras, né, e isso está realmente virando uma ameaça existencial para muitas empresas. E o que resolveria isso na sua visão, Breno Praça? Eu já ouvi, por exemplo, prefeitura, aqui pertinho de nós, a Prefeitura de Nova Lima tem a vontade de criar uma escola pública para crianças e adolescentes aprenderem a ser programadores. Você acha que esse seria um investimento interessante? É assim que vai resolver? É começar na base? Ou tem alguma outra forma de estimular que os jovens escolham a ciência da computação como a sua faculdade, ali, o seu primeiro curso?
Eu não sei, né? Isso é uma questão que o Sindinfor tem trabalhado. Eu creio que existe, sim, uma importância de estimular, né, que essa mão de obra estude isso desde cedo. Não é o tipo da coisa que você realmente aprende na faculdade. Desenvolvedor desperta mais cedo, né? Eu acho que muito curso técnico, nível de segundo grau, precisava existir para formar essa mão de obra cedo e ela já seguir esse caminho. Eu entendo que nós temos hoje um excesso de demanda que vai acabar naturalmente se ajustando, né? Então isso vai dar uma normalizada, nós estamos então num pico, né, que vai dar uma melhorada naturalmente, mas existe algum problema essencial que eu sinceramente não sou um estudioso de políticas públicas, né, mas que existe pouca gente optando por esse mercado, né, e por uma falta de visibilidade, porque, né, tem tanta gente indo fazer cursos superiores para profissões que estão completamente saturadas, em vez de fazer uma profissão dessa que está super, né, cheia de ofertas, é difícil de entender por que isso acontece. Então, entendo que aqui é política pública, né, políticas de entidades de classe, que são capazes realmente de lidar com isso. A nós, empresas, cabe também participar dos programas que tiver. Nós estamos estudando um programa que o Sindinfor tem, né, de estímulo mão de obra, que faz parte, acho que também é do nível da FIENG. Nós vamos ter que mexer com essas coisas, né? A gente ficar parado esperando que resolva sozinho não vai acontecer. Então, é a grande questão da década aí para o nosso setor. Penso ser maravilhoso esse envolvimento aí das empresas, dos empreendedores com essa solução para o mercado dos profissionais do seu setor e até de outros também. Não deixa de ser uma contribuição e um retorno, né, que as empresas que tiram os seus recursos das comunidades darem também esse retorno aí de formar mão de obra para o futuro, formar profissionais para o futuro. Ô Breno, e uma última pergunta sobre esse assunto aí de mão de obra. Você acredita que uma pessoa que está assim, buscando um reencarreiramento, já mais velha, 45, 50, 55 anos de idade, já tem uma carreira sólida, ela poderia fazer um curso para se tornar um desenvolvedor e, quem sabe, se tornar disponível para esse mercado que está tão carente de mão de obra? Ou não, nessa idade já não, a pessoa já não desenvolve bem a performance e o desempenho que deveria ter? Eu acredito que a questão não é a idade. A questão é um certo dom para isso. Por exemplo, eu aprendi cedo que é uma coisa que eu sempre insisto aqui no nosso departamento de RH, né? Nas vagas para desenvolvedor, não peçam curso superior, né? Existem muitos desenvolvedores excelentes que não fizeram computação, não têm curso superior. Aprenderam sozinhos? Aprenderam sozinhos. Eu aprendi sozinho, um monte de gente aprendeu sozinho. Esses são os melhores. Às vezes alguém vai ter 45, 50 anos e tem jeito para coisa, mas não descobriu ainda. Se ele descobrir que tem, eu acho que essa idade não é um impeditivo de nada. Se ele não tem jeito, ele pode ter 20 anos que ele não vai ser um bom desenvolvedor. Né? Então aí ele não passaria de um analista júnior. Então, eu acredito que tem uma coisa diferente na nossa profissão, pode ser só uma ideia doida minha. Necessariamente, Breno, tem que ser alguém voltado para a área de exatas no raciocínio ou não? Tem, com certeza. Né? Trabalha com muita abstração, trabalha com coisas que a gente vê tipicamente ligada a exatas. Eu nunca encontrei um analista que não gostasse dos assuntos de exatas. Embora hoje essa profissão é mais complexa, por exemplo, o pessoal de usabilidade tem mais uma visão de marketing, uma visão, né, de design. Então, nossa profissão hoje ela é mais complexa do que antes. Existem vários diferentes subprofissões. Então, provavelmente eu estou meio desatualizado para dar uma opinião boa, mas tem um aspecto importante de dom para isso, que é mais importante do que idade, né, ou esforço. Né? Quem não tem jeito para isso não vai ter saco de ficar codificando, né? Por um leigo, aquilo é a mesma coisa que está vendo aquele filme Matrix acontecendo, aquele monte de letrinha doida. Né? Para nós que somos do ramo, a gente se sente super bem, né, com aquilo ali.
Você está falando com uma pessoa que não vê sentido nessa linguagem binária de vocês, mas que eu sei que é maravilhosa para tudo o que a gente faz nessa vida e que passa por uma interface digital, por um computador, por um celular, por um tablet. Então, por favor, continuem fazendo o melhor de vocês, porque eu sou uma usuária hard do que a informática desenvolve para todos nós, do que os sistemas desenvolvem. E eu agradeço por isso, eu agradeço esses malucos das exatas que contribuem conosco aí com profissionais de todas as áreas, usando esse seu talento para programação, né, para pensar e formatar sistemas. Ô Breno, há pouco você citou aqui para nós que vocês não procuram investidores externos, que vocês não estão buscando atrair fundos, por exemplo, que estão se tornando parceiros tão comuns em negócios de todos os setores. E também, por outro lado, vocês falam que não têm vontade que a Evo Software cresça como fornecedora de serviços, se torne uma multinacional aí fora do Brasil. Por que isso? Bom, primeiro, né, a questão de país. Né? O Brasil é muito grande mesmo, uma população muito grande, e o nosso mundo envolve muito legislação. Então a gente entende o seguinte: dar conta do Brasil já é extremamente difícil. Né? Muitos dos nossos concorrentes atuam no máximo no seu estado. E nós já acompanhamos ao longo da nossa trajetória muitas empresas que foram para o exterior, e isso consumiu muita atenção, muitos recursos para não chegar em nada. Então nós há muitos anos já temos uma paz de que sim, Brasil está ótimo e nós ainda não somos nada do que a gente pode ser no Brasil. Por outro lado, a outra questão se nós somos geradores de caixa e eu consigo fazer os investimentos que eu preciso fazer, por que eu vou pôr um dinheiro de terceiros dentro da empresa, né? E passar a ter um sócio que é basicamente capitalista, não é como meus outros sócios que eu tenho aqui que estão, né, mão na massa. Sócios empreendedores, né? Isso. Além do mais, a gente tem que lembrar o seguinte: um fundo entra para sair. Né? Esse negócio passa a ter um destino único. Ou ele vai fechar ou ele vai ser vendido. Né? É inevitável isso. Né? Só se der errado, né, e você recomprar, mas isso é um pecado, deu tudo errado. Então muitas pessoas não conseguem perceber isso. Né? Aquele fundo que entrou, né, não é um sócio que vai ficar com você pro resto da vida. Né? Aquilo é um investimento, aquele dinheiro precisa se realizar. Então o destino da empresa foi selado. Né? Nós não queremos selar nenhum destino que não seja o que nós mesmos ficamos decidindo. Né? Pode ser que daqui a 15, 20 anos a gente tenha outra cabeça, pode ser que um dia a gente queira fazer algum tipo de situação que precisa de investir um volume que nós não temos disponível. Mas para nós foi muito mais importante a gente estruturar em termos de ser capaz de gerar os recursos que nós precisamos investir. Então, né, manter nossa independência e nossa velocidade de decisão é muito mais relevante para nós. Uhum. Agora, Breno, para a gente encerrar, a última pergunta que vale $1 milhão. Breno Praça, que erro você cometeu na condução da Mastermac, que acaba de virar Evo Software, que está aí para completar 30 anos de mercado, que você não cometeria de novo hoje? Bom, esse é difícil, hein? Né? Eu acho que nós temos muito poucos erros grandes, né? E você vai ver muitos erros pequenos. Eu acho que a coisa que eu mais mudei, e que não é bem um erro de uma tacada só, mas uma visão que você vai aprofundando, foi algo que eu já citei antes. Então, se hoje eu soubesse, né, eu faria diferente desde o início a questão de como que você vê a sua equipe, né, e como que realmente todo mundo tem que ter voz, todo mundo é um ser humano que quer ter espaço, que quer contribuir, e não uma coisa que são uns poucos executivos apenas que navegam, né, no mundo da criatividade, das decisões e das ideias. Então, minha visão de mundo em relação ao ser humano, né, evoluiu muito com o tempo e quisera eu saber disso antes. Né? Então, eu diria que é o fator que a gente mais mudou nos últimos anos
né? E isso obrigou a gente a mudar imensamente nossa organização interna, nosso quadro de liderança todo, né, em função de uma nova visão em relação a isso. Eu acho que é por aí. Interessante, gestão de pessoas, essa sua percepção de aprendizado sobre o valor de cada um contribuindo para o sucesso e para o desenvolvimento da organização. Gostei desse aprendizado seu e eu acho que vai sensibilizar outros empresários, principalmente aqueles que estão aí começando seu negócio, que isso sirva de alerta. Breno, eu falei que era a última pergunta, mas eu esqueci que eu estou devendo uma resposta aí sua para quem está nos acompanhando aqui no Tech Podcast, que é o seguinte: você disse lá atrás, no começo da nossa entrevista, que não é adepto do trabalho exagerado. Então, eu quero saber de você, para nós encerrarmos de fato o nosso podcast. Quais são os seus hobbies? Tem algum? Como é que você equilibra vida fora do trabalho com essa vida dinâmica de quem tem que comandar uma empresa como CEO? Bom, hoje o meu hobby é o próprio trabalho, né? Eu já tive minha época mais forte de hobbies, né? Música, né? Eu gosto muito de ficar na minha casa, cuidar das minhas plantas. Eu tenho um hobby também de filatelia, né? Mas eu não dou grande importância ao hobby, não. Eu acho que é uma questão de você equilibrar realmente a vida, não porque você vai entupir sua vida com um hobby, né? Então, não acho que isso é uma questão central. É uma questão de equilibrar os diversos pedaços da vida. Por que eu digo que o meu trabalho hoje é um hobby? Porque ele me dá muito prazer. Então, se o hobby é uma coisa que dá prazer, hoje, para mim, trabalho é muito isso. Eu teria a opção de quase não trabalhar mais se eu quisesse, né? E eu não quero. Eu quero trabalhar. Hoje eu estou convencido que até o meu último dia, né, em pé nesse planeta, né, eu quero estar trabalhando. Mas não acho também que você deva ocupar tudo com trabalho. Você tem o tempo para a família, o tempo para um hobby, um tempo para os amigos, um tempo para descansar, um tempo para todas as outras coisas, né? Então, não é porque é um hobby que ocupa assim de maneira extraordinária o meu tempo, o meu interesse, que me motiva a fazer esse esforço de equilíbrio, não. Eu acho que é porque você está numa fase diferente, com mais experiência, já refletiu muito sobre esse equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional. Então, hoje, você diz que o seu trabalho é o seu hobby, mas não é essa a resposta que eu obtenho da maior parte dos empresários e gestores que eu entrevisto. Você está fora da curva. Saiba disso, viu, Breno? Interessante, obrigado. Bom, então é isso, chegamos ao final do nosso podcast. Por mim, a gente ficava continuando aí essa conversa para nós termos ainda mais informações, explorar um pouco mais a sua experiência. Mas então eu quero agradecer demais a participação do Breno Praça, que é CEO e cofundador da Evo Software, empresa especialista em Business Process. E eu te lembro, você que está nos acompanhando, que você pode acessar os episódios do Tech Podcast pela sua plataforma preferida e também pelo IGTV. E tem ainda o canal oficial do Sindinfo no YouTube. Breno, adorei a nossa conversa. Espero que também tenha sido bom para você revisitar, né, decisões anteriores, dos anos que já se passaram, das turbulências que já foram vencidas, para você seguir em frente também, primeiramente sabendo que você contribuiu com o nosso mercado. O fato de você compartilhar suas experiências aqui no podcast também é algo que nós agradecemos muito, porque nem todo mundo tem essa disposição. Eu sei que a sua agenda é difícil, então agradeço demais e fico aqui torcendo para ter sido bom para você também essa experiência. Nácia, com certeza foi um grande prazer. Essa hora passou como se fosse assim, 5 minutos, né? Também continuaria por horas aqui, né? Agradeço demais você, gostei demais de você, agradeço o Sindinfo, né? Parabenizo mais uma vez o Fábio aí pelo trabalho no sindicato, né? E vamos juntos aí fortalecendo o nosso setor. Muito obrigado e um grande prazer mesmo. Prazer foi meu, muitíssimo obrigada, sucesso aí nas mudanças, que o rebranding da Evo Software seja sempre bem sucedido e que vocês não parem de crescer e de solidificar o negócio. Muitíssimo obrigada. Bom, e vocês que estão nos acompanhando, eu espero que tenham gostado também do episódio de hoje, né? Nós estamos vindo aí de uma sequência com CEOs muito capacitados, cheios de resultados e de experiências boas para compartilhar com você. E a dica é: siga o Sindinfo nas redes sociais e vá acompanhando de perto as novidades do motor da indústria digital. Eu fico por aqui e conto com você no próximo episódio. Até lá!